Senhoras e senhores, com vocês, o nosso palestrante da noite, Murilo Gun. Beleza? Tudo em ordem? Ó, ontem quando tu chamasse o nosso reitor aqui, eu achei incrível que tem um adjetivo que a turma usa para chamar reitor que é magnífico, né? Não tem como chamar de magnífico, não. Tu pode me chamar de novo botando magnífico? Porque eu achei massa. Aí tu, ora, magnífico, Murilo, vai. Eu fiquei na minha cabeça isso. Aí você, porra, aplauso magnífico aí, porque... Vai. Então vamos começar novamente aqui, ó. Finge que nada aconteceu, tá bom? Vamos parar. Magnífico. Magnífico. Senhoras e senhores, vamos agora receber o palestrante da noite. Ele vem de Havaianas, mas é o magnífico Murilo Gun. Obrigado. Magnífico é maravilhoso. Há tempo que eu não via magnífico. Vamos lá, galera. Ó, eu resolvi ter aqui esse papo da realidade do futuro é um papo meio finito, né? Porque o futuro, como a gente viu com o Peter ontem, o futuro não é incerto, né? São vários futuros, né? E as habilidades são muitas também. E eu quis trazer 3 coisas que eu acho que se conectam muito com o momento da humanidade, com o momento até do clube, e com o vi ontem, porque ontem eu estava aqui ouvindo tudo bonitinho. Então eu trouxe 3 paradas. Reinvenção, que é a capacidade de se reinventar. A própria CEUB está no processo de reinvenção, né? Como vai ser o amanhã, não vai ser igual a como foi no passado, e eles estão muito presentes para isso, fazendo esse evento e buscando se reinventar. E todos nós, pode, isso é uma coisa, meu amigo, eu não sou futurista não, mas pode não. Você, em algum momento, vai precisar se reinventar nessa vida. Provavelmente mais de uma vez. Isso é batata, papai. Vai acontecer. E criatividade. A Esther falou muito sobre criatividade ontem. É um assunto especialista que eu dou aula sobre isso, tenho um curso sobre isso. E lifelong learning, que é um aprendizado para a vida toda. O mestre Luciano aqui, pernambucano também, né? Alguém perguntou uma pergunta aqui, você é estudante ainda? Aí a menina falou, não sou. Ela quis dizer, não estou mais na faculdade. Eu entendo, porque todos nós temos que ser estudantes eternamente. Tem um termozinho que a turma fala, né? Eu terminei os estudos. Né? Acaba a faculdade, faz uma pós, e aí, terminei os estudos. Amanhã eu vou dizer, meu filho terminou os estudos. Terminou não, papai. Porque o bagulho vai mudar. O bagulho vai mudar, e se você continuar estudando, né? A analogia que eu gosto de fazer, imagina uma esteira de academia. Aquela esteira da academia. A esteira vai do meio para cá. A esteira é o mundo mudando. Se você entra na esteira e fica parado, você vai para trás. Se você entra na esteira e anda, ou seja, aprende na mesma velocidade, você fica parado. Você tem que aprender mais rápido que o mundo para poder evoluir, né? Então eu vou trazer esses 3 conceitos. Eu queria me apresentar. Eu gosto de me apresentar de um jeito que as pessoas costumam se apresentar em entrevista de emprego, apresentar falando as qualidades, né? Entrevista de emprego é assim, né? Então eu sou um cara dinâmico, dedicado, organizado, centrado, ágil, versátil, flexível, criativo, proativo, decisivo, comunicativo, comprometido, extrovertido, mas não sometido. Eu sou agregador de valor, adaptável a mudanças, focado em resultados. Tenho facilidade para trabalho em equipe, espírito de liderança, bom relacionamento interpessoal e pensamento sempre positivo, exceto quando estou esperando o resultado do teste de HIV. Aí não, né? Em toda a minha carreira, eu sempre busquei dividir responsabilidades, subtrair as diferenças e somar os esforços para multiplicar os resultados. Eu adoro encarar desafios, correr riscos e cumprir metas. Minha grande qualidade é a ética e o profissionalismo. Meu maior defeito é ser muito perfeccionista. E mesmo assim, com tantas virtudes, me mandaram embora da última empresa só porque eu roubei um notebook. Um só, caralho. Tinha vários. Mas eu não fiquei desempregado. Eu fiquei disponível no trabalho, né?
reposicionamento estratégico, buscando recolocação profissional. E eu virei humorista e meu trabalho agora é pensar em um bocado de coisa inútil que vocês não têm tempo para pensar porque eu estou fazendo algo útil. E espero hoje poder atender às expectativas porque eu não vou poupar esforços para alcançar meus objetivos. Muito prazer, Murilo Gun. E eu estava fazendo uma palestra, há não muito tempo, alguns meses atrás, aqui em Brasília. Não sei se vocês sabem que aqui em Brasília mora um dos, talvez, 5 ou 10 maiores educadores vivos da humanidade toda, de todo o planeta solar, né? Mora aqui em Brasília, que é o Zé Pacheco, o português que criou a Escola da Ponte. Ele mora aqui em Brasília hoje em dia, está lá criando uma comunidade de aprendizagem lá no Paranaguá, né? Paranaguá. E eu fiz uma palestra com ele há uns meses atrás, quando acabou a minha palestra, eu falei as coisas, fiz a minha resenha, aí ele falou assim: você é muito bom de oratória, você é bom, mas você é bom de escutatória? Porque normalmente o povo que é bom de oratória não é de escutatória não, fala pra caralho e não ouve. Aí eu fiquei calado, né? Levanta a mão quem já assistiu no YouTube, aquelas palestras TED, né? Quem é que já foi num TED? Uma só. Por que não precisa ir? O vídeo é igual ao vivo. Não acontece nada adicional na experiência ao vivo. Sempre que um evento, a gravação do evento, não tiver nada adicional em relação ao evento, não precisa ter evento. Não precisa. É a mesma coisa. Então, por isso que é importante ter o diálogo. É a oportunidade. Não adianta eu vir aqui, falar e ir embora. Então, grava e vem em casa, porra. Na hora que vocês quiserem. Por isso que é importante ter o diálogo. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre esses 3 assuntos. Em Pernambuco, todo mundo começa a palestra com 3 assuntos sempre. É um padrão lá. E eu vou falar. E após falar de cada assunto, eu vou abrir um pouco para perguntas que vocês podem ir pensando. Falar de reinvenção, eu quero contar só. Como eu falei, reinvenção é um negócio que todo mundo vai ter que fazer. Não tem jeito, papai. Então, quando fala-se das 9 formas de educar, né, em sala de aula, muitos professores, aqui, em qualquer lugar do mundo, ficam desconfortáveis. Porque vão ter que se reinventar. E reinventar custa, né? Reinventar tem um custo. Reinventar dá trabalho. Reinventar, não, essa conversa toda aí, não tem como ficar do jeito que está, não, tá tudo bem, não inventa não. Esse cara vai falar coisa aí, Luciano Meira, tira esse cara daí. A conversa mole aí, vai dar trabalho, né? Mas vai acontecer. Eu queria contar a minha história rapidamente nesse primeiro tópico, porque tem algumas reinvenções que eu fiz. Então, a minha parada é a seguinte: isso aqui era eu, com 12 anos, que eu ganhei um computador, aí entrei na internet. Foi quando começou no Brasil a internet, 95, e aí eu criei um site chamado Guns Out Page, que começou a bombar na internet, em 96 isso, né? Tinha 14 anos, começou a bombar esse site, era um portal de entretenimento, site pornô, né? Que, não era pornô, era assim, eu escaneava as fotos da Playboy e botava na internet, e a Playboy não tinha site no Brasil ainda. Então, com 13 anos, eu dominava Playboy no Brasil, na internet. Você quer Playboy, você vem comigo, papai, entendeu? Eu concentrava tudo, isso é sério. E, inclusive, o meu site tinha aquele aviso: você é maior, 18 anos? Sim ou não? Eu tinha 13, mas eu tinha uma questão ética de manter essa pergunta para as pessoas. Mas é sério, tinha outras coisas no site, mas o negócio bombou e tal, e eu ganhei um prêmio IBEST que tinha na época, e aí começou a ter um monte de coisa. Eu fui no Jô Soares na época, era SBT, o Jô Soares, e aí a minha vida mudou. Eu ganhei esse prêmio 2 vezes, né? Minha vida mudou, e eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos, virou um negócio para mim, eu vendia publicidade, aí comecei a criar um CD-ROM para ensinar as pessoas a fazer sites. E comecei uma carreira muito, muito jovem com esse negócio. Acabei montando uma empresa. Já foi. O processo de se reinventar não é simplesmente fazer uma mudança louca na vida. É você questionar o que você faz, né? E se desapegar e criar outro formato. Eu era adolescente, o reizinho da internet, mas começou a ficar ruim para mim, comecei a ficar para trás e eu tive que me reinventar. Montei uma empresa para fazer sites para outras empresas, essa Bit. A gente criou um site próprio nosso. Sabe esse iFood?
né, que iFood, a gente criou em 2000, faz 18 anos atrás. Peça comida, primeiro site para pedir comida pela internet. O pedido ia via pager. Mandava um pager. Quer pager? Bagulho louco o pager. Bagulho. Você liga para uma moça e fala, moça, eu quero mandar uma mensagem para minha esposa. Você pode anotar a mensagem aí você fala para a moça a mensagem. Alô? A moça digita a mensagem, aí manda para sua esposa. Aí sua esposa quer responder, ela liga para a moça. Moça, eu tenho uma mensagem. Aí fala a mensagem, a moça digita a mensagem e manda para você. Aí você quer responder, você liga para a moça. Era um bagulho louco. Louco. E a gente acabou quebrando, porque o pager quebrou e não tinha como se comunicar, não tinha SMS na época. A gente chegou a captar R$1 milhão. Eu tinha 17 anos, captei R$1 milhão com investidores para esse projeto, né? E aí, com 17 anos, quebrei 2 vezes já, né? Tinha quebrado no meu site, quebrado nesse Peça Comida. Voltei a ter empresa de produzir sites, né? Fiz faculdade de administração. Quem aqui faz administração? Legal. Curso muito bom. Tão bom que eu virei humorista, né? Mas não, a administração é massa, brincadeira. Eu fiz administração lá na Estadual de Pernambuco e a minha vida mudou loucamente no discurso de colação de grau da faculdade. Me colocaram para ser orador. Até então, nunca tinha feito piadas na minha vida. Eu não fazia piadas, eu não tinha nada com piada. Eu era trabalhador, workaholic, loucão, moleque louco, não sei o quê. Me colocaram porque eu organizava os eventos e tal, não sei o quê. E aí eu pensei, pô, engraçado agora, né? Colação de grau é um bom lugar para ser engraçado. E eu comecei a estudar por que as pessoas riem. Tem muitas teorias loucas sobre isso, por que as pessoas riem. Comecei a estudar, fiz um discurso engraçado, neguinho riu. Aí eu fiquei, que mal, tá rindo das minhas conversas, né? E aí quando acabou a colação de grau da faculdade, meus amigos saíram. Agora eu sou administrador. E eu saí. Agora eu sou comediante. Agora. Eu vou contar piada agora. E aí estava começando no Brasil o movimento de stand-up comedy. E eu peguei essa começando e comecei a fazer shows, brincando, paralelo à minha empresa. O professor Luciano falou, né, que a inovação tem que surgir chutando o pau da barraca e ignorando tudo que acontece de uma hora para outra. Isso aí tem alto risco, né? Então, a reinvenção também. Todo processo de reinvenção, é muito bonito as histórias de eu larguei tudo, não quero saber de nada, e fui em busca do meu sonho. É bonito isso, mas na prática não é a melhor estratégia. Você pode ir balançando ali 2 pratos. Então, eu passei 2 anos com a minha empresa de fazer sites e fazendo show à noite para testar a minha hipótese. Né? Como fala hoje em dia, né? Lean Startup, né? Testar as hipóteses. Eu tinha hipóteses. Hipótese de eu posso ser engraçado, será que eu gosto de fazer isso? Será que tem mercado para isso? Passei 2 anos com eu chamo de vida de puta, né? Um trabalho de dia normal e à noite fazia show. Né? E aí, até que eu validei as minhas hipóteses e resolvi trocar a chave. E aí foi uma grande reinvenção. Né? A minha vida profissional começou com 13 anos, e aí com 24, 25, 10 anos depois, só vivendo em tecnologia, virei artista. Vou contar piada agora, né? Mas não meus pais, né, que acharam isso. Né? Meu pai não acharam, meu pai particularmente, meu pai é um cara que, para montar aquela empresa de internet, antes lá, eu larguei o colégio. Cheguei para meu pai, imagina você chegar em 99, primeiro ano do ensino médio, e falar, pai, eu estou querendo largar para montar uma empresa de internet. Em 99. E meu pai é um cara que ele é assim, bem positivo para as coisas. Ele fala para ele faz, é mesmo, Lilo, boa ideia mesmo. Porque internet é bom, né? Internet é bom. E outra coisa, escola, né? É bom, ideia, internet. Tudo assim. Quando eu falei, pai, vou largar a internet para ser comediante, ele, é mesmo, Lilo, é mesmo. É mesmo. Comédia é bom, né? Negócio de internet, eu acho que comédia é bom. Realmente, boa ideia. E se eu falasse, existir internet, é mesmo, Lilo, é mesmo. Porque comédia não presta. Então, meu pai, tudo dele ele sempre vê que vai dar certo, ele cria logo uma visão positiva e tal. Eu larguei para viver de comédia, comecei a fazer shows de comédia. Quando eu estava na... boa. Beleza. Então, desliga aqui, por favor, esse aqui. Vou ficar com ele aqui mesmo, mas desliga. Beleza, desligou. Alô. Quando eu estava na comédia, é interessante que
eu sempre ficava querendo empreender uma empresa de novo, né? Aí eu, como comediante, eu resolvi criar uma startup para viabilizar shows de comédia, chamava Vamos Trazer. As pessoas faziam campanhas, vamos trazer Fábio Porchat para Águas Claras, né? Não sei se ele vai querer ir, mas enfim. Aí, atingi um quórum, e aí a gente produzia o show, reduzindo o risco do show, né? Porque eu já tinha um monte de gente que queria comprar o ingresso. Eu ligava, Fábio, vamos para lá? Vamos, é nós. Já tinha galera para vender. Então eu criei essa startup aqui, que teve uma grande repercussão. Depois eu quebrei também, porque eu não foquei. E foco, papai, foco é um bagulho sério. E é engraçado que nessa época eu recuperei essa imagem aqui, em 2011, eu fiz um show aqui na ACUB com Maurício Meirelles e Léo Lins. Eu ia fazer show para os calouros e tal. Então eu voltei para a vida só de artista, né? E aí eu tive uma sacada nessa minha reinvenção de me especializar em fazer humor corporativo. Eu encontrei um nicho na comédia. Ninguém se especializou em fazer humor com a linguagem das empresas. Eu me especializei e ganhei dinheiro pra caralho com essa história. Eu nunca... Porque a carreira artística, você depende de terceiros para ficar famoso e tal. Na época não tinha YouTube forte, né? Eu não queria ter que dar para o Wolf Maia. Então eu pensei, como é que eu posso ter um caminho que só depende de mim? E encontrei esse nicho, comédia corporativa. Apresentei um programa no SBT. Alguém já viu esse programa? De pegadinha? Sucesso, papai. Olha, 3 pessoas. Obrigado, Brasil. Obrigado pelo sucesso maravilhoso aí, pessoal que... SBT... Maravilhoso. Era um programa de pegadinhas que eu precisava lá. E aí, cara, a minha vida começou a mudar quando eu comecei a perceber que o humor era uma grande forma de entregar conteúdo, de transmitir conhecimento segundo o paradigma antigo de transmissão. Adorei o que o Luciano falou, né? O humor. E eu comecei a intercalar o humor com palestras. E aí a minha vida mudou de novo. Eu comecei a fazer um curso presencial de criatividade, né? Inclusive, esse cara aqui foi meu aluno, falando de reinvenção, Eduardo Bivar. Eu comecei a fazer curso de criatividade, e era um curso que fazia as pessoas perceberem que tinham caído numa caixa sobre quem elas são, o que elas podem fazer na vida. Esse cara, nessa época, ele era advogado, tinha feito direito formado, né? Foi fazer direito por uma... todo mundo ali, né? Tem que ir, né? Não sabe o que fazer, faz direito, ele foi lá fazer, né? E estava lá, trabalhando no escritório. E depois que ele fez esse curso, alguns meses depois, quis resolver sair do escritório e se reconectar com uma coisa que ele sempre gostou, que foi efeitos especiais. Ele fazia muito efeito especial, agora vai fazer, mas alguém em algum momento falou para ele que não era possível viver disso. Então faça direito. Alguém falou para ele, ele acreditou nisso. Ele resolveu agora acreditar nele, foi fazer efeitos especiais, começou a fazer uns trabalhos em Recife, de fazer projeto 3D e tal. Se inscreveu para uma escola de efeitos especiais no Canadá, uma das melhores escolas do mundo. Foi aceito na escola, foi lá estudar, 2 anos na escola, se formou, começou a trabalhar no estúdio de efeito especial, e esse ano ele ganhou o Oscar de efeitos especiais pelo filme Blade Runner. Então é uma história muito louca, né? Claro que não foi ele que subiu e pegou a estátua. Ele fez parte do time que fez efeitos especiais do filme Blade Runner. E agora fez Mulher Maravilha também. É uma história legal de reinvenção. E aí eu comecei a fazer esse curso. E aí eu resolvi aplicar para uma escola que tem nos Estados Unidos, chamada Singularity, lá no Vale do Silício. É uma escola que funciona dentro de um parque da NASA. E é uma escola que é em parceria com o Google, é bancada pelo Google. Eu resolvi aplicar porque eu achei um negócio muito louco, futurismo, estudar o futuro e tal. E eu achava muito distante. Os caras não vão aceitar. Então, de repente, bum, os caras aceitaram. E aí, eu morei 3 meses dentro de um parque da NASA, no Vale do Silício. Uma experiência totalmente bizarramente louca. 80 pessoas de 35 países diferentes, estudando inovações do futuro. E lá eu montei um time, com um austríaco, uma australiana e um francês. A gente criou um projeto, um dispositivo auditivo para idosos, com inteligência artificial, para ajudar os idosos em tarefas domésticas, no pé do ouvido dele, literalmente, né? Eu fui o orador da turma. E isso, quando eu voltei da Singularity, eu voltei assim, enlouquecido. Tem que fazer coisa louca, não posso fazer as coisas... Voltei assim, sabe, sei lá. E aí, a minha mulher engravidou. Essa aqui era minha bebê. Hoje em dia, tem 3 anos já.
E quando a minha mulher engravidou, eu descobri que o meu estilo de vida era muito louco, né? Eu era artista, viajava o Brasil todo, fazia muitas palestras. Quando voltei da Singularity, comecei a fazer palestra com humor. Eu precisava me reinventar, mais uma vez, agora por um motivo pessoal, porque eu não queria ficar viajando e deixar minha filha aí. E aí eu resolvi pegar aquele curso que eu comecei a fazer presencial e levar para a internet, para não ter que viajar mais, e aí criei o Reaprendizagem Criativa, que é um negócio que bombou, um curso online que bombou. Eu ainda no começo, ainda fazia humor, apresentava programa no Multishow, mas comecei a focar na empresa, resolvi ainda abrir uma loja de roupa tomateira, mas quebrou, falta de foco. Inventando coisas, papai, você tem que... E aí eu criei a Keep Learning School, que é a minha empresa hoje em dia, é uma empresa de educação, que a gente faz cursos online, livres, sobre criatividade. A gente tem o Reaprendizagem Criativa, que é um curso de reinvenção, praticamente. Você reaprender a ser criativo com a premissa que nós nascemos criativos. Quem acha que criança é um bicho criativo? Criança. Levanta a mão quem acha que criança é criativa. Toda criança é criativa, levanta a mão. Você acha? Quem acha que todo adulto é criativo? Levanta a mão. Quem acha que todo adulto foi uma criança? Deu alguma merda, né, no momento. O que foi que houve, né? Bagulho, todo mundo é criativo. Aí depois não é mais, o que foi que houve? Então eu comecei a estudar isso, o que foi que houve? O que foi que houve que os seres humanos nascem criativos? Esse papo de pensar fora da caixa, a gente nasceu fora da caixa, só que tem botado na caixa. Aí quando fica velho tem que sair da caixa. Mas podia não ter nem entrado, né? Então, Reaprendizagem Criativa é um curso para fazer as pessoas voltarem a ser criança, ou pelo menos a criatividade da criança, né? E aí, quando ele começou esse curso, a gente teve um monte de alunos e tal, foi loucura, tudo online, e os alunos começaram a falar que isso começou a mudar a vida com as crianças. Porque o cara começou a questionar, pô, e meu filho? Eu vou deixar bloquear? Aí ele resolveu criar a versão preventiva, que é o Cri-Cri, Criando Crianças Criativas. Qual é o objetivo do Cri-Cri? É quebrar esse curso no futuro. Né? É falir. Porque se a gente conseguir essa missão aqui, aí não precisa do outro no futuro. Né? Já resolve o problema. Então, esse primeiro assunto, reinvenção, quem que tiver alguma pergunta para falar, eu quis trazer ele, uma forma também de contextualizar um pouco a minha história, mas para mostrar como é inevitável. Então, assim, quem é professor, você vai ter que se reinventar. Você vai ter que se reinventar. Acabou, esquece tudo. Vai ter que se reinventar. Aí você decide se você quer ser um dos protagonistas, pioneiros na reinvenção, né? Porque toda curva de inovação tem uma curva, né? Que tem aquela pequeno percentual que vai logo e abraça quando começa a falar no assunto. Aí depois vem os mais resistentes, e no final vem os que só vão quando não tem mais jeito. Vai chegar nesse momento, que não vai ter mais jeito você se reinventar. Aí você escolhe, papai. Se você quer ser um caba que, uma mulher que vai lá e faz logo, ou você vai ficar resistindo. Aí quando todo mundo for, não tem mais jeito, aí você vai. O que eu acho triste, né? Mas é a opção de cada um, né? Alguém quer perguntar uma coisa sobre isso? Não? Trocar alguma ideia sobre isso? Sobre reinvenção? Não? Fala aí, papai, fala aí. Não, no microfone. Alô? Então, minha pergunta é meio que para a escola mesmo. Hoje em dia, eu acho que um dos principais objetivos da escola é fazer com que as pessoas passem numa faculdade. A gente fica muito fechado nesses programas de tipo, não, vou ensinar, tenho que dar só as matérias, porque a gente quer que a nossa escola seja melhor, que aprove mais gente numa faculdade. Como que os professores podem se reinventar sem fugir desse objetivo da escola? A minha filha estuda numa escola, começou agora, uma escola, eu moro no interior de São Paulo, eu moro em Barueri, uma escola que não tem como objetivo passar em faculdade. Ela não tem. E existem escolas assim. Aí como é que funciona então? Vê só, quando eu saí da escola, eu saí no primeiro ano do ensino médio, né? Eu falei para o pai, sair da escola é uma coisa muito horrível, né? É louco, coisa de doido, entrar da escola. E na verdade, se fizer uma análise de risco, o risco é muito baixo. Por quê? Meu pitch foi, eu vou sair da escola para aproveitar uma oportunidade aqui agora, se der errado eu volto para a escola. 2 anos atrasados.
faz diferença na vida entrar na faculdade com 17 ou com 19? Nenhuma. Porque na escola, quando todo mundo tem 8 anos e um cara tem 9, tá fudido na vida. Vixe, tá atrasado. Não tem jeito mais não. Mas na faculdade não tem mais isso, né? Então, assim, a pergunta que eu faço é, se a escola... E aí, eu vou falar de um problema que é grave. Mas se a escola tem a decisão corajosa, a palavra é corajosa, de criar seres humanos para o mundo, para a vida, e não apenas para se dar bem no Enem, se ela tiver essa coragem, sabe o que acontece? Você pode criar um ser humano todo para isso. Chega no ensino médio, você pode, claro, trabalhar assuntos para o Enem, mas caso chegue no 3º ano do ensino médio, a minha filha não estiver preparada para o Enem, aí ela faz 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, 3 anos de cursinho, e prepara. Acabou. E aí eu tenho um ser humano preparado para a vida, e com 2 anos a mais, se prepara e passa no Enem, não passa? As pessoas passam no Enem estudando em cursinho, nem na escola passa. Então eu acho assim, existem muitas escolas tentando fazer diferente. Sabe qual é o motivo não tem muitas fazendo diferente? O cliente, que é o pai. O cliente, ele rege a relação. Lógico. Então, por isso que o Cri é um curso para pais, não é para professores. Eu não conheço nenhuma iniciativa do MEC de educação parental. Parece que esqueceram na educação. Pensaram, não, programa de formar professores, muitos programas para as crianças, escola, profissionalizante, ensino técnico, e nesse monte de personas esqueceram de educar o pai. E os pais acham que não precisa. Eu sei fazer menino, eu sei educar. Não. Não é assim que funciona. Você não sabe educar, você vai ter que aprender a educar, até porque a educação depende do contexto, né? Eu nasci em 83. Se quando eu nasci meu pai já sabia me educar, como é que ele vai me educar se eu vou ser educado 20 anos depois, né? Durante o processo, enfim. Então, por isso que uma das grandes causas da gente é a educação parental, porque se o pai pensar diferente, ele vai valorizar coisas diferentes no fornecedor escola, e mais escolas vão se sentir confortáveis a fazer diferente e criar crianças para a vida, e não apenas para o Enem, né? Para a faculdade. Essa é a minha visão. Alguém mais falar sobre... Fala aí. Ali. Oi. Queria que você contasse um pouquinho a respeito da reinvenção, a relação disso com Tina. Com Tina? É. Como assim? Fala melhor, explica melhor. Onde você percebe essa reinvenção sua experiência pessoal, de reinvenção a partir da paternidade? A minha reinvenção foi muito simples, né? Eu vivia a vida de louco. Eu vivia a vida louca, eu viajava 4 vezes por semana. Entendeu? Eu tinha que pedir pro vizinho dormir com a minha mulher. Brincadeira, sacanagem. Imagina. Então, eu vivia louco, eu vivia viajando sem parar. Então, como é que você vai ser pai assim? Nem a gravidez eu ia poder acompanhar. Então, a minha vida era tão louca que era totalmente inviável você... E eu sempre tive vontade de construir uma família grande, eu ainda tenho essa vontade, fui muito filho e tal, então foi uma decisão de prioridade. Nesse negócio de, não, mas é difícil hoje em dia, no mundo atual, ter tempo para os filhos, não sei o quê. Tempo é questão de prioridade, meu amigo. Se algo é prioridade para você, você arruma tempo. Mas o meu trabalho, não sei o quê, troca de trabalho. Mas eu vou ganhar menos, não sei o quê, troca de aluguel. Tempo é questão de prioridade. Eu conheço algumas poucas pessoas que tomaram decisão de baixar o padrão de vida. Isso é foda, é uma decisão difícil. Por causa de quê? Do julgamento dos outros. É difícil por isso só. Porque tem muitas pessoas que sonhariam em poder morar num lugar mais simples, num bairro mais novo, numa casa mais simples, um aluguel mais barato, para poder ficar mais com o filho, mas não tomam por ego e por julgamento dos outros. E sabe onde começa a hipervalorização do julgamento alheio? Começa a criança. Uma vez eu estava no Morumbi, no estádio de futebol com a minha filha, aí ela viu um camarote lá cheio de brinquedo, aí começou a chorar, eu quero ir no brinquedo, eu não podia entrar no camarote do brinquedo, o que eu vou fazer? Aí veio um bocado de criancinhas da idade dela, um pouco mais velha, assim, passando camisa do São Paulo, não sei o quê. Aí na hora eu tive vontade de fazer uma coisa que veio até aqui, mas eu engoli. Quando eu vi ela chorando e passando as criancinhas, eu tive vontade de fazer uma coisa que a gente já ouviu, isso, alguém já fez com a gente, ou a gente até já fez com outra criança, que é falar assim, Valentina,
que coisa feia tu chorando. O que os meninos vão pensar? Vão achar que você é menina besta, não sei o quê, chorando, os meninos vindo ali. Alguém já... Quem levanta a mão, quem já ouviu isso assim? Quem já foi utilizado com você? Pronto, é aí que começa o processo de hipervalorização do julgamento alheio. Quando você começa a jogar com a opinião dos outros, claro, a gente vive em sociedade, tem que considerar a opinião dos outros, mas ela não pode ser decisiva para a sua vida. Então, assim, aquele meu amigo Eduardo Bivar, ele podia ter feito um curso de artes visuais, de alguma coisa ligada à área dele, mas a sociedade iria dizer que você é perrapado, vai passar fome, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele foi para um caminho que não era a verdade dele, né? Então, nem sei qual foi a pergunta mais, mas enfim. Só mais uma aí que pode passar, vai, mais uma, pro Dali aí. Tinha um cabo ali, não? Não, aqui. Ali, fala aí. Então, a minha pergunta era, tipo, como você consegue relacionar a sua criatividade e a sua vontade de se reinventar com medo? Porque, assim, dá muito medo. Igual aqui em Brasília, por exemplo, o pessoal brinca que a vida do brasiliense é você nasce, cresce, passa no concurso público, financia apartamento e morre. Então, como você lida com, assim, o processo de querer se reinventar dentro de você, ele gritando dentro de você, falando, cara, você está fazendo besteira, muda a tua vida, e com medo de dar merda? Ó, eu fui educado de uma forma um pouco diferente do padrão. Então, assim, deixar a criança sair do primeiro ano do ensino médio para montar uma empresa em 99 não é normal, né? Então, eu tive uma educação diferente em que eu pude me expor a coisas, eu pude ter liberdade, autonomia, né? Tem gente que fala muito, não, criança tem que ter limite, criança tem que ter limite. Aí, esse papo de limite virou um papo extremo, porque é mais fácil educar cheio de limite, bloqueando, é mais fácil, porque dar liberdade, um pouco mais, requer atenção, bloquear tudo dá menos trabalho. Agora, dá menos trabalho, custa menos a curto prazo, mas custa caro depois. Porque aí você cria um adulto limitado. Pessoas educadas com muitos limites viram adultos limitados. Principalmente a coragem, que tem a ver com medo. Eu vou falar sobre ela, tá bom? Vou falar sobre coragem e medo daqui a pouco. Mas é muito boa essa pergunta, porque coragem é o grande gargalo da humanidade, na minha visão. O gargalo da humanidade para que as pessoas tenham a felicidade pessoal é coragem. É aí que engargala. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vamos lá. Tu lembra que a Esther falou dos 4 Cs? Lembram? Ontem? 4 Cs of Educational. E aí, eu vi a palestra ontem dela e trouxe esse conceito, que eu acho legal, esse framework aqui. Mas eu prefiro uma forma de explicar isso, que é assim, ó, que bota creativity no meio, né, para vender o meu peixe. E, para mim, criatividade é um assunto que eu resolvi me especializar, porque eu acho que criatividade é o... Sabe, tem um livro chamado A Única Coisa, que é maravilhoso. Um livro que, toda vez que eu leio, me ajuda a focar. Eu já li ele 3 vezes. Toda vez que eu estou desfocado com muita coisa, que acontece direto comigo, eu leio esse livro e ele me ajuda a ter clareza de qual é a única coisa, a analogia que ele fala é, imagina as pecinhas dominó, várias pecinhas assim, em pezinhas, para você derrubar, né, todas. Qual é a peça que você bate que derruba mais peças? A primeira, lógico, né? Tem sempre uma peça que derruba todas. Então, a única coisa é, qual é a grande ação agora, você pode focar toda a energia, a única coisa que vai gerar a maior quantidade de resultados. E, na minha visão, a única coisa a se focar e desenvolver é a criatividade. Não é que ela seja a única coisa e acabou, mas é a primeira que derruba, imagina o boliche, você bate e derruba mais pinos de uma vez. É criatividade. Eu quero falar sobre isso agora. Eu tenho um jeito de explicar a criatividade, que é um jeito bem era industrial. É meio paradoxal isso, né? Isso aqui é um sistema básico de entrada e saída, que é a base do software, né? BIOS que chama, né? Um sistema básico de entrada e saída. Toda indústria é assim, né? Tem o input, a matéria-prima, a processa, tem o output e sempre tem uma retroalimentação, um feedback que ocorre ali, palavra que o professor Luciano falou muito aí e tal. Eu vejo criatividade assim, né? Só que eu divido da seguinte forma. O input são os 4 pilares da criatividade. O input é curiosidade.
O Peter falou muito ontem, a palavra criatividade, eu não gosto dela, porque o prefixo cria, ele cria um peso nas pessoas, tipo assim, tem que ser um criador, fazer criação, eu não sou uma pessoa de criação, eu sou mais dos números, aí começa um monte de desculpa, eu gosto de Excel, eu não sou de criação, aí começa assim, auto-enrolar, né, uma conversa mole, e aí eu inventei uma palavra que eu chamo de combinatividade, só para tirar o cria, porque toda solução criativa, ela é a combinação, a combinatividade de coisas já existentes. Nada vem do nada, papai. Nada vem do nada. Você pode não ter clareza de quais foram os inputs, mas não significa que não tinha inputs, tinham coisas. A pessoa fala assim, o homem criou a roda. Será que o homem criou a roda? Porque em algum momento da humanidade, os cabas estavam na floresta, tinha os coqueiros tinha coco, tinha vento. Aí o vento derrubava o coco. Aí o coco rolava. Hashtag fica a dica. Roda aí, papai. Não foi do nada. Tinha coisas rolando já na natureza. O único criador é Deus, ou o Big Bang. Depois, meu amigo, é tudo combinatividade. Tudo foi se combinando. E aí, quando começaram a ocorrer as redes, o professor falou muito sobre isso, as redes de comunicação, o crescimento da combinatividade aumentou loucamente. As pessoas começavam a trocar inputs, né? Então, se toda solução criativa é a combinação de coisas já existentes, é muito importante você ter um repertório de inputs que seja não só grande em quantidade, mas que seja também diversificado de muitos universos e que tenha raridades. Ou seja, então, a curiosidade é um negócio que todo pai tem orgulho de falar assim, meu filho é muito estudioso. Ele é muito estudioso. Eu nunca vi um pai falar assim, meu filho, meu orgulho é tão curioso. Não, ninguém fala, né? Porque a curiosidade é até ruim, né? Você é curioso, menino? Oxi, você é curioso. Mãe, cheio de não era sua conta, não. Não era sua conta isso, não. Você é curioso. É aí que a criatividade, a curiosidade. Crianças são curiosas. Então, a curiosidade, ela é a fome de aprender. Alguém é curioso por algo que não lhe interessa? Não, é impossível. É contraditório ao conceito de curiosidade. Curiosidade é imposta ou vem de você? Não, a curiosidade vem de você. Ninguém lhe manda ser curioso, não. Curiosidade é uma coisa, uma fome que vem de dentro de buscar conhecimento sobre um assunto. Só que as pessoas começaram a fazer julgamento de que assuntos merecem a sua curiosidade. Se fuder, porra. Curiosidade é minha. É minha curiosidade, eu que decido. E com isso, a gente foi entrando na caixa de, não, isso não é da sua conta. Você só pode se interessar por isso aqui. Aí não é mais curiosidade, aí é imposição. Então, a curiosidade é a verdadeira fome de aprender, que é perdida, que permite você ampliar seu repertório para aumentar a base de inputs e aumentar a probabilidade de combinatividades, né? Eu vou falar mais de curiosidade em Lifelong Learning, o terceiro item. Uma vez que você tem inputs, curiosidade, vem a hora de processar, e aí eu represento pelo olhar, né? Curiosidade está muito no olhar. A criatividade não começa quando você está numa reunião e tem um problema e você precisa de uma solução criativa. Ela começa quando você acorda e liga o olhar para tentar ver o que ninguém está vendo, né? E esse é o olhar do comediante. O comediante tem esse olhar, né? Já pararam para pensar por quê? Qual é o melhor lugar do guarda-chuva? O lugar que mais protege você da chuva, qual é? É o meio do guarda-chuva. Então, por que a porra do cabo fica bem no meio? Ocupando o melhor lugar do guarda-chuva. O cabo era para ficar na ponta, para a gente ficar no meio. Você paga o guarda-chuva e fica tomando chuva nas costas, e o cabo fica lá, eu sou o cabo, eu sou foda. É errado isso. Agora, as pessoas que vivem com o olhar paisagem, é o olhar que não está vendo nada, não presta atenção nas coisas, não consegue perceber. Aí muitas vezes a inovação surge disso, de um olhar curioso sobre um objeto cotidiano e um questionamento, que curiosidade tem a ver com fazer perguntas também, e aí você cria um guarda-chuva revolucionário e o pessoal fica, ai meu Deus, que genial, como é que ele pensou nesse guarda-chuva que não sei o quê. Porra, só foi curioso, simples assim.
Uma vez que tem a curiosidade, o processamento da curiosidade, ou seja, a combinatividade dos inputs, é a imaginação. Imaginação é um bagulho tão simples. O que é imaginação? É a capacidade de criar imagens. Vou imaginar agora Pelé voando dentro de um elefante verde. Foda-se, eu imagino. Qualquer coisa a gente imagina. A imaginação é ilimitada, infinita. A pessoa pode ser pobre, rica, analfabeta, PhD. Todo mundo consegue criar imagens. Né? O brasiliense na Champions League. Você pode imaginar, porra, uma imagem, né? Você pode fazer o que você quiser. Agora, quando a imaginação ela é aplicada para dar uma solução para um problema, a ela vira criatividade. Ela passa a ter valor, né? Ela passa a ter valor, não é só a criação de uma imagem em si. Então, muitas pessoas, elas podem até se dar bem na etapa de adquirir inputs para o repertório, mas elas não aceitam combinar coisas de universos diferentes. Acham que só pode misturar, eu não me permito criar essas imagens. A gente foi programado na educação infantil a não imaginar, a apenas repetir imagens já imaginadas por alguém, né? Algumas vezes na faculdade se repete ainda, alguns professores, quando é aquele jogo do gabarito puro. O que é o gabarito? Já pensou o que é o gabarito? O gabarito são imagens, as respostas, o cara dá uma prova, são problemas. Só que todos os problemas têm que chegar na mesma resposta. Resposta esta que já está previamente definida no gabarito. Então todo mundo ali chega no mesmo lugar. Não tem imaginação. Cara, dá para ter imaginação até na matemática. Por exemplo, assim, um problema. Um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quanto tempo 2 pedreiros constroem a mesma casa? Qual a resposta do gabarito esperada? Metade, 15 dias. Eu podia responder 2 meses, por quê? Vai ficar conversando os dois. Porra. Perde produtividade. Eu imaginei um cenário, eu criei uma imagem do caba sozinho, focado, e outros 2 caras falando merda. E aí, perdeu, demorou mais. Tem resposta certa? Será que essa imagem que eu criei não é mais real? Uma pessoa come um saco de pipoca em meia hora. Em quanto tempo 2 pessoas comem o mesmo saco de pipoca? Qual a resposta esperada? Metade, 15 minutos. Eu podia responder 5, por quê? Vai aumentar a velocidade média, porra. Tem concorrência agora. Pode ser a sua mãe. Não, porra, pipoca. Se eu vacilar, acaba. Você tem que agilizar. Eu imaginei um cenário entre as 2 coisas e é uma nova resposta, que talvez seja mais real. Então, assim, a gente foi treinado a não permitir criar novas imagens e apenas repetir imagens que alguém imaginou e a gente decora essas imagens e apenas reproduz essas imagens, aí ninguém cria nada, né? Então, não adianta imaginar sem repertório, quer dizer, você fica limitado, não adianta ter repertório se você não bota eles para misturar a comédia. O Porta dos Fundos, se você parar para pensar, o Porta dos Fundos, se você olhar o Porta dos Fundos, talvez 1/3 dos vídeos dele seguem uma receita, que é combinar, imaginar, criar uma imagem, juntando 2 sistemas de referência, 2 universos, aparentemente não combináveis. Então, por exemplo, um esquete lá que os bandidos estão no presídio, uns traficantes de barra pesada, porra, mano, não sei o quê, no presídio lá, e eles estão discutindo a bala, o cara que matou, e não sei o quê, onde vai colocar o corpo, só que sempre com a preocupação ambiental. A gente não pode colocar o corpo em qualquer lugar. A bala tem que ser uma bala reciclável, de um material limpo, por causa do meio ambiente. Então, assim, é engraçado, porque o universo criminoso e meio ambiente, eles são distantes. São 2 sistemas de referência, universos distantes, que eles têm a coragem de botar os 2 juntos. Eles criam essa imagem e as pessoas riem porque nunca tiveram essa coragem de criar essa imagem. Porque não pode fazer isso, entendeu? Muitas inovações surgem quando você mistura universos, né? E aí, input, processamento, aí vem o output. E o output é coragem, que eu representei pela boca, que coragem, essa questão do medo, né? Coragem não é não ter medo. Coragem é ir mesmo com medo. Coragem é ir se cagando, mas vai, papai, você vai, entendeu? Você vai.
Então não dá para anular o medo. Até porque, para você fazer algo diferente, na sala de aula, se é diferente, tem algum risco. Você pode mitigar esse risco, ter estratégias e tal, mas se você zerar o risco, não pode ser diferente. É contraditório ao conceito de ser... pode ter sido feito por alguém em outro contexto, e você está aplicando aqui, mas no seu contexto é diferente, portanto vai ter risco. Então assim, se você... E aí, eu estou falando muito para os professores, porque o professor Luciano falou muito, né, de novas formas, né? Romper essa questão do monólogo para o diálogo é difícil, papai. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Um dia eu acordei de manhã, 6 da manhã, minha mulher se arrumando para ir para a academia. Eu falei, caralho, amor, 6 da manhã, essa hora para a academia. Ela falou para mim, se fosse fácil, todo mundo seria Sabrina Sato. Então é isso, meu amigo. Se fosse fácil, todo mundo seria Zé Pacheco, português lá, louco. Então, não é fácil, é difícil, mas aí você escolhe, né? E aí requer coragem de correr riscos, a coragem do professor, da instituição. Tem que ter coragem de me chamar aqui e me dar o microfone. Tem que ter coragem de chamar Luciano, porque ele cutuca. Então, tem que ter coragem. Mas aí, meu amigo, a instituição, ela tem que fazer. Ela tem que se reinventar. Ela não quer ser a última a se reinventar, porque põe em risco a sobrevivência dela. Ela quer moer. Vai doer, papai. Vai doer para a instituição, vai doer para os professores, vai doer. E vai doer para todo mundo, aluno, que vai precisar ter coragem de dizer para o pai que não é isso, de cagar. Eu estou lendo um livro maravilhoso, A Coragem de Não Agradar. 2 livros sobre isso, incríveis. A Coragem de Não Agradar é um best-seller no Japão, um livro que vendeu 3 milhões de exemplares no Japão, foi traduzido agora, A Coragem de Não Agradar, editora Sextante. E outro livro chamado Ego é o Seu Maior Inimigo, maravilhoso também. Ego é o seu maior inimigo. São as 2 coisas, ego e julgamento alheio, que mais impactam 3 coisas. Autoconhecimento, saber qual é a sua. As pessoas têm medo de se autoconhecer, porque se elas se autoconhecerem, vão ter que fazer mudanças. Aí mudança dói, aí o cara prefere ficar no desconhecido mesmo, porque aí fica tranquilo, entendeu? Fica de boa, né? Então, é a coragem. E o que eu chamei de feedback, que retroalimenta, tem a ver com autoconhecimento, que eu chamo de paixão, que é o tesão no bagulho. Porque, velho, a vida, ela está adquirindo níveis de complexidade cada vez mais altos. A gente viu lá o Peter ontem falando de futurismo, que pode mudar no mercado de trabalho, há muita loucura pode acontecer. A questão do mercado de trabalho, foge emprego, vem emprego, é muito rolo. E assim, para a gente ter resiliência, foi falado muito ontem também, o que é resiliência? Vocês sabem, né? Resiliência é aguentar porrada. É você aguentar porrada e você aguentar porrada e você aguentar porrada e levantar, né? O conceito original de resiliência vem da física, tem a ver com, uma vez, voltar para o estado original, só que na prática nem é resiliência, então, é aguentar porrada, se levantar e ser outra coisa. Não é nem voltar onde estava, é ser outra coisa, né? E quando a gente tem uma paixão, um tesão pela parada, a gente aguenta mais. A resiliência surge, um dos grandes fatores que faz a gente aguentar porrada é quando você é apaixonado pelo bagulho. Aí as pessoas que não são apaixonadas, na primeira porrada desistem e voltam para o padrão, para a caixa de ser, não ser elas mesmas, de ser qualquer coisa, só para facilitar e tal, não ter que passar por isso. Então, isso é uma parada que todos nós aqui... Aí, papai, é o seguinte, não, vou tirar uma foto, bonito isso aqui. Foto... Pode tirar foto, mas assim, tem que fazer essa reflexão profunda. Como está, de 0 a 10, o meu nível de curiosidade? O quanto eu me interesso por coisas que não são necessariamente do meu universo? O quanto eu ouço e respeito a minha fome de aprender? O quanto eu me abro a criar novas imagens? A pensar loucuras? A não ficar julgando as coisas antes? O quanto eu tenho coragem de fazer coisas mesmo com o julgamento dos outros e tal, e quanto eu sei qual é a minha onda.
Tem que se questionar isso. Enfim, isso que eu queria falar sobre criatividade. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode. Dá-lhe aí, papai. Eu vou deixar depois o site dos meus cursos de criatividade e tal, que a gente aprofunda nesses assuntos, mas, na minha visão, criatividade é a única coisa. Se você der uma porrada em criatividade e desbloquear a sua curiosidade, imaginação, coragem, paixão, é a parada que faz mais resultados. Fala aí. Vamos lá. Você comentou sobre tua trajetória, tua visão dentro do mercado e se reinventando no mercado. O que é que você usa, tipo, no conceito de ter criatividade, de ter coragem de empreender e chegar à frente de um mercado muito grande, tipo, da comédia, de se posicionar dentro do país inteiro? Como é que você consegue ver esse mercado, diminuir as taxas de risco que você vai seguir e vai bater de frente e se ver como um big player que você acabou se tornando? Massa. Primeira coisa, uma coisa que eu sempre fiz é o vida de puta. Não é sério. Sempre que eu quero fazer uma reinvenção, eu mantenho o meu estado, minha situação atual e me desdobro no final de semana ou à noite em busca desse novo caminho que eu quero, até eu entender que esse novo caminho é possível e não é possível, qual é a complexidade, e quando eu adquiro um mínimo de segurança, eu troco a chave. Foi assim que eu fiz. Não sei se funciona para todo mundo, mas foi assim que eu fiz várias vezes. Eu fiz quando eu era na internet lá para comédia, da comédia para palestra, da palestra agora para a história da educação, e vou fazer outras vezes. Muitas vezes perguntam para mim assim, você então encontrou seu propósito, sua paixão na educação? Não sei, porque esse processo não acaba não, você continua procurando. Amanhã eu me reinvento de novo e faço outra coisa. Pode acontecer, né? Então, esse é o primeiro ponto, que na verdade, vida de puta é um nome escroto, mas tem um livro muito clássico no mundo startup, que é o Lean Startup, que no fundo é isso, é você fazer um experimento pequeno. A ciência sempre foi assim, né? Ninguém começa criando a bomba atômica fazendo um negócio que explode e mata todo mundo, não. O cara começa pequenininho e vai. Então, é você criar uma forma de experimentar a sua hipótese pequena, de baixo risco. Por exemplo, sei lá, velho, se eu quisesse abrir um restaurante de comida do Uzbequistão aqui em Brasília. Pô, é um negócio meio arriscado, né? Aí, o jeito normal de fazer isso é alugar um ponto, contratar um arquiteto, alugar uma marca, não sei o quê, você se ancora em um monte de premissas, faz uma pesquisa muitas vezes não diz muita coisa, não é definitivo, aí você faz todo o investimento louco, aí lança feliz, coquetel, aí depois descobre que não deu certo, e aí perde R$1 milhão, R$500 mil. Se eu fosse abrir, eu ia procurar qual é o restaurante que já existe, que fecha segunda-feira. Acaba fecha segunda-feira. Então eu vou falar, papai, segunda-feira é folga, né? Tu quer me alugar segunda-feira para eu criar a segunda do Uzbequistão? Porque aí não preciso já comprar, quando não precisa fazer cozinha, eu só alugo a segunda-feira do cara, vou lá, teoricamente eu sei fazer a comida do Uzbequistão, monto lá, divulgo e começo a testar a minha hipótese a baixo risco, se existe aderência aqui no mercado, né? E aí, se começar a ser bom, eu continuo, né? É isso, é testar as hipóteses pequeno e não fazer loucuras, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, você falou sobre posicionamento de mercado, né? Quando perguntaram para o professor Luciano, negócio de hackathon, né? A gente quer fazer hackathon, mas as pessoas não aderem e não sei o quê. E ele respondeu um negócio muito interessante, né? Que não é só o negócio individual, é o ecossistema e tal, não sei o quê. Quando perguntaram isso para ele, eu fiquei pensando o que eu responderia, né? Eu sempre fico pensando assim. E a resposta que eu daria, se eu estivesse no lugar dele, eu ia dizer que as pessoas precisam aprender a vender as ideias. Vender as ideias. Eu acho que vender é um negócio que todo ser humano tem que saber vender. Porque a gente está sempre vendendo ideias. Então, assim, para se posicionar na carreira, você tem que vender ideias de que você é bom, está sempre vendendo, tudo é um jogo de venda. Com a sua mulher você vende, está vendendo toda hora. Então, eu acho que a habilidade de marketing, vendas, é um negócio, velho, que todo mundo tem que saber um pouco de posicionamento. Então, isso é um negócio que eu sempre gostei de estudar. Desde 14, 15 anos de idade, eu ficava estudando marketing, vendas e tal. Então, para mim, foi muito importante, em toda a reinvenção minha, como entrar no mercado. O que é marketing? Marketing é mercado. ING é o gerúndio, né, seria mercadando.
Todo mundo participa do mercado. Dentista participa do mercado, fonoaudiólogo, advogado. Então, mercadando é saber se movimentar no mercado. Marketing é isso. Todo mundo tem que saber. Então, eu acho que isso foi os 2 pontos das minhas invenções, de fazer a coisa enxuta, vida de puta, e ser bom de marketing para criar um posicionamento, né? Mais um aí, para a gente... Vou passar para a parada. Cadê? Dali. Tudo bom? Tudo ótimo. Eu queria saber um pouco sobre como a gente faz a reinvenção da nossa universidade, porque a gente vive atualmente num Brasil que tem muitas leis em vários estados que, por exemplo, proíbem a utilização de celulares em sala de aula. Eu vou para uma universidade que eu sei que tem muitos recursos, que é muito bem, tem uma estrutura ótima, mas que ainda tem alguns sinais de proibida a utilização de celular em sala de aula. Eu ainda tenho aula com professores, ministros, procuradores que são muito conservadores. Então, como a gente consegue fazer essa reinvenção da universidade para esses padrões atuais de tecnologia, para essa inserção mesmo, e não só uma reinvenção pessoal, né, do aluno, mas da universidade como um todo. Legal. Pergunta de $1 bilhão, né? Mercado de faculdades movimenta uns 100 bilhões, o cara souber como elas se reinventam. Eu acho, como é teu nome? Oi? Jordana. Eu acho, Jordana, que acho que é uma soma do que o professor Luciano falou muito e tal, de ter que ter um ecossistema, ter que ter interesse, tem que ser top-down e bottom-up ao mesmo tempo. Ou seja, top-down é vir da diretoria que está aqui fazendo isso aqui, mostra que há algum interesse em fazer alguma coisa, né? Mas também vir bottom-up dos alunos se movimentando e fazendo coisas, né? Iniciativas e tal, né? Então, eu acho que é isso, top-down, bottom-up, é importante acontecer isso, e o processo de reinvenção, velho, ele não pode ter agonia, ele é lento mesmo, não pode tirar de vez, não pode mudar de vez. Ele é um processo que o importante é ter evolução, é você medir, é começar e medir que está tendo melhoria, está acontecendo, né? O que mais? Eu não sei mais o que é, Luciano? Fala aí, papai. Fala aí para mim. Como é que faz para reinventar, organizar a faculdade? Como é que faz? Em 3 palavras. Para ficar assim. Se vira são 2, mais uma palavra, só para... Não, eu não sei responder mais, eu não sei. Assim, sabe o que me falta? Repertório, para dar essa resposta. Repertório de entender o que é uma gestão de universidade. Eu não estou dentro de uma universidade, eu não tenho esse repertório, entendeu? O que é essa organização universidade. Eu não sei as legislações do MEC todas. Para você dar soluções criativas, tudo começa com repertório, né? Então, assim, agora, não adianta ter repertório se não houver imaginação. Então, os cabeças da instituição têm repertório, eles sabem como funciona o sistema. Eles precisam ter também imaginação e coragem. Agora, né? Eu tenho imaginação e coragem, mas não tenho repertório sobre isso. Então, me falta inputs para falar sobre isso. Eu saí bem, papai, saí bem? Porra. Palmas aí, pô, saí bem pra caralho, porra. Bom, gostaria de, primeiramente, parabenizar pelo projeto, né, uma iniciativa muito louvável essa que você tem. Eu tive contato com o seu conteúdo pela primeira vez no projeto, né, de um grande amigo meu, Gabriel Aragão. Ele tem um laboratório de criatividade aqui em Brasília e ele me passou uma informação muito importante que me assustou, que foi que cerca de 65% das crianças de hoje irão trabalhar em empregos que ainda não existem. Então, de uma certa forma, a gente sabe que a nossa educação primária no Brasil ela é precária. A gente não tem, de fato, um avanço para essas crianças e a gente busca sempre, nesse nosso projeto, debater soluções para que as crianças, para que a nossa geração contribua por Brasília, para que as crianças tenham, de fato, um ensino melhor que as preparem para a vida e que vai ao encontro com o seu projeto. Eu queria saber como que o seu projeto visa impactar essas crianças a longo prazo. Legal. Esse negócio, fala-se muito de empregos que não existem, as crianças, não sei o que e tal. Quem vai criar esses empregos que não existem? As crianças. Tá tudo certo, então. Não tem bronca nenhuma, tá tudo certo, né? Eu acho isso. Agora,
como o meu projeto visa impactar? Cara, a gente hoje em dia, nós somos pequenos, né? Nós temos 6 mil alunos, nosso curso de criatividade, em 3 anos. Então, a gente quer impactar escalando para 6 milhões, 60 milhões, 600 milhões e por aí. É a nossa forma de impactar. A gente acredita que a gente conseguiu criar uma experiência online de aprendizagem, né? As pessoas, quando pensam em EAD, né? EAD é ensino à distância. Distância. Não tem educação com distância. A pergunta que eu sempre fiz na minha equipe, é como fazer ensino à distância próximo. Ensino à distância humanizado, com pessoas com carinho. Eu tenho um time de carinho na empresa. Um time de carinho, um time de atendimento, que quando as pessoas entram no curso, elas ficam vendo onde elas pararam e mandam um zap fofo. Simples assim. Aí a pessoa sente que não é só criar uma parada que o EAD é você pegar um login e ver, e ter um monte de vídeo lá. Não, meu amigo. Isso que acontece sempre que as pessoas que vão inovar no mundo digital uma coisa, sempre o padrão é repetir literalmente o mundo offline. Então, quando começou a publicidade na internet, eu tinha meu site lá de putaria, eu vendia banner. O que é banner? É o outdoor. É o outdoor. Os caras tiveram a ideia, publicidade. Outdoor. Outdoor no site. A primeira ideia é sempre... Aí depois, 5 anos depois, veio o Google e falou, não, peraí, papai. Outras pessoas fizeram antes e tal, mas o Google que bombou, publicidade segmentada, individualizada, democrática, com R$100, hipermensurada e tal. A educação, quando o neguinho pensou, educação na internet, qual foi a primeira ideia? Grava as aulas presenciais. Ou seja, pega literalmente o que está offline e copia no mundo digital. Aí a educação virou um negócio de aulas. A gente se propôs a falar de um assunto de criatividade, que é um assunto diferente, mas mudando também a forma. Mudando o conteúdo, mas também a forma e criando uma jornada tesão para ajudar a adultos a se reinventar e a não bloquear as crianças. Então, a nossa visão de impacto é essa, né? Escalar esse impacto. A gente tem um interesse que está ainda se consolidando de pegar essa metodologia, essa forma de fazer educação à distância de um jeito tesão e também empacotar isso aí e passar para outras pessoas, porque aí o impacto é mais exponencial, né? Aí vai ter gente que ensina odontologia, que ensina qualquer curso à distância, usando um método eficaz para educar seres humanos à distância, mas de forma mais com carinho, né? Então, essa é a nossa expectativa. Vamos lá. Para falar da última parada, velho, a última parada eu chamei de lifelong learning, que é o lance de a gente não pode parar de aprender. E eu quis trazer aqui algumas coisas que eu faço. Como é o meu lifelong learning? Como eu me mantenho aprendendo eternamente? E tentei buscar algumas coisas não tão óbvias e alguns truques de coisas óbvias também. Então, primeiro que essa questão de continuar aprendendo tem muito a ver com curiosidade, né? Podia trocar isso aqui por ser aprendedor, né? Eu adoro essa palavra, ser um aprendedor. Aprendedor, eu sou bom em aprender. Então, eu trouxe aqui 5 coisas que eu faço. Que eu realmente faço. Na teoria eu faço, pode funcionar para vocês ou não. Algumas são simples, mas fazem a diferença. A primeira coisa é assim, em relação a livros e Kindle. Uma coisa que eu aprendi, que o livro é uma grande fonte de conhecimento, é claro, né? Seja um livro digital ou não, é uma grande fonte de conhecimento. Nesse mundo aí de fake news, de conteúdo sem qualidade e tal, o livro, quem já tentou publicar um livro, sabe como é difícil publicar um livro. E isso é bom ser difícil, porque isso é curadoria. É difícil publicar um livro, é fácil fazer um post no blog. Por isso que tem um monte de fake news em post e não tem um monte de fake news em livro. Pode até ter, claro, mas não tem na mesma quantidade, né? Então, eu gosto de livro como fonte de conhecimento, só que as pessoas criaram uma relação estranha com o livro. Qual foi a primeira experiência da gente com o livro? Foi na escola, pequenininho, quando mandaram a gente ler 10 livros de Machado de Assis. Pô, eu estava aprendendo cedilha ainda e tinha que ler Machado de Assis. Pô. E era obrigado, a gente não escolheu, não partiu da nossa fome, era obrigado. Isso obrigou a gente a trapacear, né? Não ler o livro e perguntar para o colega como é que é. Você vê que
a gente é obrigado a trapacear. Na faculdade, na minha faculdade, eu trabalhava muito, né? Eu não levei a sério a faculdade, me arrependo disso de verdade, porque tem gente que fala assim, eu já falei por aí, a minha faculdade não valeu de nada, eu não aprendi nada. Depois eu descobri o quão isso é injusto, eu falar isso, porque eu não quis aprender. Eu trabalhava na minha empresa já, chegava na faculdade à noite, não queria ver aula direito, ficava fazendo fuleiragem para não ver aula e tal. A faculdade não aprendi nada, não valeu. Escroto, né? Você não quis, tem que querer aprender. A aprendizagem tem que partir da fome da pessoa querer aprender. Eu estava falando que na faculdade eu estudava de véspera, só um dia antes da prova. Aí eu comecei a mudar. Comecei a estudar dia da prova de manhã, né? Aí depois eu comecei a estudar dia da prova na hora do almoço. Depois eu comecei a estudar meia hora antes da prova, até que eu resolvi colar. Se para pensar, a cola nada mais é do que um instante em que o estudo e a prova ocupam o mesmo espaço no tempo. É só isso. É um jeito diferente de ver a cola, né? E eu tinha uma técnica que eu colava a prova. Todo mundo quer colar a prova do cabo inteligente. Senta do lado do cabo inteligente lá. Aí o professor tá ligado, né? O que eu fazia? Eu colava do cara mais burro e marcava o contrário. Botou V, eu boto F. Esse cabo não sabe nada. Ele sempre se fode. Então o oposto dele é bom. Isso é interessante. Tudo na vida tem um lado bom, né? Se você é o cara mais burro da sala, você é o cara que sempre acerta as respostas erradas. Então, isso é uma oportunidade de vida. E aí, na faculdade, muitas vezes, a gente passa mais tempo planejando como enganar o professor do que estudando. Então, alocasse esse tempo que a gente planeja para estudar, não precisava enganar, né? Então, o cara fica como copiar o trabalho do Google e mexer na fonte para ele não perceber, né? Como convencer o colega a colocar seu nome no trabalho que você não fez porra nenhuma, né? A gente passa anos de faculdade, muitas vezes, dando golpes. Por isso que quem é formado tem direito a cela especial na cadeia. Porque o cara trabalhou para isso. Nada a ver. Mas, então, eu falar de livros, abri um parêntese violento, mas, fecho parênteses, que a nossa primeira relação com livros foi traumática. A nossa primeira relação com livros não foi boa, em geral, foi traumática, tem que ler todo e tal. E as pessoas, eu aprendi uma coisa na vida com meu pai. Quem disse que tem que ler o livro inteiro? Isso mudou a minha vida. Quem disse que tem que ler o livro inteiro? O livro, ele só merece ser lido enquanto ele despertar a sua vontade em ler. Parou de despertar, obrigado, tchau. Sabe por quê? Porque tem 100 milhões de livros no mundo. E desses 100 milhões, tem 100 mil que você vai ficar louco querendo ler sem parar. Então, para que gastar o seu tempo com um livro que você não está afim de ler? Então, as pessoas muitas vezes sofrem, né? Fica o livro na mesa de cabeceira. Ai, tem que acabar de ler. Ai, meu Deus. Cria uma relação de sofrimento com o livro. Aí, tem umas regras assim. Não compro mais livro enquanto não acabar o anterior. Aí a pessoa não quer ler o anterior, consequentemente não lê mais nada. Meu amigo, desapega, papai. Eu sempre penso assim, o livro é 30 conto. Se eu ler o livro e no prefácio, no primeiro capítulo, ele me der 2, 3 insights, me trouxer 2, 3 coisas novas, já pagou 30 conto. Será que ele merece o meu tempo ainda? Eu sempre me questiono, esse livro merece o meu tempo? Porque o tempo é caro, é a moeda mais cara, né, que tem, a moeda todo mundo tem igual, né? Então, isso é um insight, eu leio muito, mas eu só leio enquanto estiver me engajando, senão eu deixo de lado e vou para outro livro, papai. O Kindle, eu tive uma fase, e-book, né, e-book reader, eu tive uma fase muito obcecada em Kindle, muito obcecado, principalmente que eu viajava muito, não queria carregar livro, né. O Kindle, quem não conhece, a coisa mais incrível do Kindle é você entrar no site da Amazon e ver os highlights daquele livro. Porque você pode sublinhar no Kindle o livro. Você sublinha no próprio device lá, você sublinha, e a Amazon lhe mostra quais são os sublinhados mais frequentes de todo o mundo no planeta que leu aquele livro. Então é um tesão você pegar um livro e ver os highlights do livro antes, e de repente você pula umas páginas, já vai para aquele capítulo, tem um negócio massa. Muitas vezes, só no highlight, caralho, que massa isso aqui, já valeu o livro, só pelos highlights da galera e tal. Então, é outra dica que eu uso, né? Então, sobre livros é isso, e assim, tem 100 milhões de livros. Como é que faz para escolher os melhores? Tem que buscar curador. Eu criei um site chamado curadordelivros.com.br, que é um site para curar
a dor das pessoas de que livros ler. E aí é um site em que eu faço uns videozinhos de 6 livros que todo pai e mãe deveria ler, e eu não só boto os livros, eu digo por que você deveria ler esse livro. Na minha visão, esse livro é foda por isso. Esse aqui por isso, para você poder ver e dizer, pô, desses 6, eu quero 3. Então, tem 1 milhão de livros, reduzir para 6, você escolhe 3. Isso é curadoria, curador, né? Então, buscar curadores sempre. Outra parada, jornal e revista é meio louco, mas eu gosto de jornal. Eu assino Folha de São Paulo, jornal, eu assino, e eu assino revista. Gasta papel, né? Não é muito legal isso aí, mas sabe qual é o meu motivo para isso? É porque site, tem tudo no site. O site aceita quantos posts quiser. E a métrica dos sites é postar muito para aumentar a chance de viralizar um conteúdo. Então, os caras têm uma meta de postar não sei quantos posts por dia, e aí um overload de coisa. E a revista, os caras estão querendo economizar papel. Eles querem reduzir a revista. O jornal tem que economizar papel, porque está quebrando. Então, eles têm que reduzir o jornal. Então, eu fico pensando que o cabo que é editor do jornal, ele cura para mim as notícias e entrega. Claro, vem enviesado, de acordo com o critério do jornal, mas eu começo a ler o jornal. Se eu começar que ele está enviesado para um caminho, eu demito o jornal e assino outro. Eu demito aquele meu curador. Então, eu assino a revista Galileu. Acho massa, a curadoria, melhor que a Super. Eu assinava as duas e comecei a, não, esse curador está mal. Aí eu fico vendo se trocou o editor da revista. Porque se trocou o editor, eu dou mais uma chance. Porque o cara novo é outra revista. A revista muda pelo editor. O editor é o curador. Então, eu gosto de livro e revista porque eu vejo eles como um filtro do overload de informações do mundo. Essa é a minha visão, tá? Outra parada, podcast. Cara, é incrível pensar em quantas horas do dia o nosso ouvido está ocioso. O nosso ouvido está ocioso quando a gente está no carro, no trânsito, no busão, no metrô. O ouvido está ocioso, você fica lá. Você vê, a visão está ocupada no carro, está ocupada. No metrô também, está balançando, né, no ônibus, a visão não está, é ruim de ler e tal. Quando você está na academia, você está correndo, está fazendo exercício, a visão está ocupada. Tem que ver o peso, o ouvido está ocioso. Então, a gente tem pelo menos 2 horas por dia de ouvido ocioso que podia estar aprendendo. Que você está fazendo um trabalho. Quem trabalha em trabalho repetitivo chato? Também porteiro, velho, podia aprender inglês. Não, tem que clicar tudo de novo. Ninja de googlar. Isso é importante. Eu vi foi a Esther, foi o Peter falando, né? Não sei o que, não precisa decorar, só é googlar. Cara, tem que saber googlar. Eu não vou conseguir falar profundamente sobre isso, mas assim, existe o jeito amador de buscar no Google, e existe o jeito ninja. Tem que dar um Google depois sobre como buscar melhor no Google, né? Então, por exemplo, eu vou dar uma dica simples. File type .pdf. Isso muda o jogo já. Então, você está buscando um assunto, X, buscando não sei o que. Aparece um monte de coisa. Se depois do assunto, sexo de formigas, aí vai aparecer um monte de coisa. Aí você, depois de sexo de formigas, escreve file type, tipo de arquivo .pdf. Ele só te dá PDFs de sexo de formiga. Então, o PDF, a chance de estar conteúdos mais estruturados, paper científico e tal, é bem maior quando você faz isso. Google Books, o Google Acadêmico, Google Scholar, que você busca artigo acadêmico, o Google Books é louco. Tem todos os livros da humanidade, você busca, ele encontra dentro do livro uma frase, dos livros da humanidade toda, praticamente. É bizarro o Google Books, é incrível. Então, assim, é um negócio que tem que saber. Se você muitas vezes está buscando um assunto e aparece sempre um resultado que está lhe atrapalhando, que não é o assunto que você queria, mas que a palavra é parecida, você pode buscar o seu assunto e depois colocar menos o que está lhe atrapalhando. E aí ele busca o que você quer e tira tudo que está lhe atrapalhando. Então, essas são pequenas coisas que todo mundo fala, para que decorar se você tem acesso à informação na palma da sua mão? Tem que saber acessar a informação. Tem muita informação, mas tem que saber o que é buscar. É saber fazer perguntas. Tem que fazer boas perguntas para o Google, usando a linguagem dele. Então,
no fundo, aprenda a linguagem de busca do Google para se relacionar com ele. Bem, isso aqui são alguns truques que eu faço e tal. Ah, não, saco isso. Agora, esse é um conceito que eu aprendi lá no Vale do Silício, quando eu estava na Singularity, que o pessoal achava que o profissional tem que ter o conhecimento de forma de ter, que é o conhecimento vertical, é o conhecimento especializado. Então, se você quer ser advogado, tem que saber de direito, o direito você se especializar e tal, mas tão importante é o conhecimento superficial em várias áreas, que é a curiosidade. Só para vocês ficarem com essa coisa na cabeça do ter. Aqui é ser estudioso, ali é ser curioso. E os dois são meio a meio de importância, porque é neles que ocorre a combinatividade, quando junta um conhecimento superficial de uma área com o conhecimento especializado da sua área. E se você não tem um repertório superficial de várias áreas, inputs diversos, você diminui a chance de combinar. Eu, quando viajo de avião, eu adoro comprar capricho. Eu criei um negócio que é o seguinte: eu sempre que eu vou no avião, eu criei um hábito de comprar revista que não me interessa. O que não me interessa? Então eu vou comprar. Então, eu nunca tive cachorro nem gato. Revista Cães e Gatos. Vamos ver. O que acontece nesse mundo? Nunca pesquei. Revista Peste e Companhia. Atrevida, não sou atrevido, atrevida. Capricho. Por quê? Cara, no mundo de cães e gatos, tá cheio de soluções criativas. A coleira que tem um negócio que faz não sei o quê, o negócio da comida do cachorro. O mundo da pescaria tem um anzol diferente, um molinete que não sei o quê. Você se abre. Para você ser criativo, você tem que primeiro amar as soluções criativas que todo mundo dá para qualquer tipo de problema. Porque ao ver aquela solução sendo feita, você adiciona um repertório e daqui a 10 anos, numa reunião importante sobre logística, você dá uma puta ideia, neguinho, velho, que genial, como é que teve essa ideia? Capricho. Eu descobri como Jonas Brothers faz a logística da turnê, achei legal, 10 anos depois, eu apliquei um conceito da turnê de Jonas Brothers. Jonas Brothers é vida. É importante. E além que ler capricho é maravilhoso, né? Ler capricho. As perguntas das meninas. Eu posso engravidar se sentar na privada? Se não tiver um cabo sentado antes, não. Possível. Que eu saiba, não dá. Cara, o meu sonho é ser o cara que responde as meninas. Eu queria responder. Eu queria ficar respondendo elas, sabe? Meu sonho. Mas, enfim. Agora, aí, para finalizar, começar a finalizar, tem um detalhe sobre lifelong learning. Então, lifelong learning é isso. É você estar sempre aprendendo. Eu quis trazer livros, EAD, podcast, mas a maior aprendizagem é o dia a dia. É o dia a dia, é o olhar atento. E aí, o olhar tem que procurar coisas diferentes, mas tem que saber o que extrair. Vê que interessante. Eu fazia show lá em São Paulo, na Augusta, show de comédia, né? Que na Augusta tem outras coisas, mas eu fazia show de comédia na Augusta lá, e um dia eu vi um monte de lata na rua. Lata, umas 10 latas. Augusta é uma rua importante, São Paulo, rua turística, sabadão, bombando. E vê o que era, ó. Tinha umas latas ali. Não, o cara trabalha com latinhas. Peraí, deixa eu voltar, dá-lhe o som aí. Tá filmando? Tá filmando, depois tu edita essa. Vê que ideia genial. O cara trabalha com latinhas, ele cata lata, mas para ocupar menos espaço no saco dele, ele bota a lata na rua, para os carros atropelarem a lata, para reduzir o volume da lata e caber mais lata na sacola dele. Em vez de ficar pisando na lata e amassando com a mão, ele delega para os carros na rua fazer isso por ele. Solução criativa para o problema dele. Entendeu? O cara terceiriza. Gênio. Ele terceiriza para os carros o trampo dele. Isso é lindo. Agora, a maioria das pessoas, quando vê a lata na rua, sabe o que faz? Reclama. Que absurdo. São Paulo, como é que pode? Brasileiro, não tem educação. Ninguém quer ser curioso de... Por que essa lata está aí? A turma quer resmungar. Ou caga, não é na minha conta. Ou... Isso foi a Dilma que botou a lata aqui. Foi ela. Ela veio aqui e botou. É o PT. As pessoas querem reclamar de alguém. Ninguém quer investigar o problema. Por que essa lata está aí? Gasta 10 segundos. Aí... Você vê uma coisa linda dessa, é lindo a solução. Mas Murilo, tu pretende trabalhar com amassamento de latas? Não, mas é lindo ver. E aí vem uma parada que eu chamo que é o olhar zoom out. Que é você ver uma solução criativa que ele deu para um problema dele,
mas tentar se distanciar e extrair o conceito mais genérico. Então, por exemplo, o que eu aprendi com essa situação? Eu aprendi que, em algum momento da vida, pode ter alguma força acontecendo, alguma energia já acontecendo, no caso, o carro passando, e eu coloco algo do meu interesse no caminho dessa energia, de modo que gera valor para mim, essa energia, ao passar por uma coisa minha, sem eu ter que pedir autorização para a energia, nem aumentar o gasto energético dela. Então, isso é legal. Isso que eu falei agora é uma usina hidrelétrica. Tinha uma força, água, moendo. O cara botou a turbina, seria lata, no caminho da força, gerou valor, energia, sem pedir autorização para a água, nem aumentar o gasto da água, é a mesma água. Então, o cara que criou Itaipu, devia estar na Augusta, viu a lata, porra, Itaipu, fazer essa porra. Fazer. Tem uma sacada agora, porra, hidrelétrica, é isso. Mas assim, é a mesma coisa. São análogas, são soluções análogas. E quando você tem um grande repertório de soluções e tem esse olhar de extrair analogia, você está preparado para dar soluções criativas, tem repertório para isso, né? Então, a aprendizagem do dia a dia, eu vi depois, já vi tantas vezes, eu vi uma roupinha de criança para engatinhar, que, acho que eu não estou slide não, que na parte de baixo que a criança toca no chão, tinha tipo uma flanela. Maravilhoso, né? O que é isso? É uma usina hidrelétrica. Tem uma força engateando crianças. Eu coloco algo no caminho, a flanela, gera valor para mim, limpo o chão, sem pedir autorização para a força, nem aumentar o gasto de energia dela. Então é a mesma coisa, eu vou desenhar a roupa, se eu tiver o input, se me derem o problema de desenhar a roupa para engatear, e eu tiver o input da Augusta, tem alta chance de eu ter essa ideia. Aí neguinho vê essa roupa e faz, que genial, como é que esse pessoal pensa nisso, hein? Esses blogs, né, BuzzFeed, 25 coisas criativas que você nunca pensaria porque você é um bosta, você não é capaz, né? Enfim, e aí, velho, então, para finalizar, esse terceiro assunto, lifelong learning, é a coisa mais linda, porque para você aprender, basta você comprar uma marca nova. Você aprende quando você compra uma marca nova, dirige para um caminho novo, assistir um canal do Boi. Vê o canal do Boi. O canal do Boi é importante. Aquela mulher que vende, já viu que vende joia na TV? Porra, aquela mulher é foda, né? Ela vende 10 mil conto ali, só na mãozinha aqui, ó. Bota um esmalte e tá de pijama em casa. Só na conversa. Aí você aprende sobre vendas e na hora de implementar um hackathon, você usa o conceito que aprendeu para vender a ideia de por que participar, você aprendeu na mulher da mãozinha, né? Ler uma revista que nunca leu, né? Comer algo que nunca comeu, tudo são coisas que vai ampliando o repertório e é de graça, velho. Então, essa é a grande oportunidade de aprendizagem e... Alguém quer perguntar uma coisa sobre isso? Alguém quer perguntar uma coisa? Ou sobre lifelong learning? A gente tem, agora o tempo está acabando já, quer dizer, já acabou. Mas, alguém quer perguntar alguma coisa? Porque, fala aí, papai. Fala aí. Chega aqui. Murilo, deixa eu te perguntar, cara. Você falou muito sobre a tua experiência já com os cursos de criatividade, assim por diante, né? Esse curso de inovação. Você falou uma coisa muito importante sobre... a criatividade, o processo de ideação, por exemplo, não ser um momento eureka. E tem um ambiente favorável para isso, né? Isso é uma coisa que tem muito no livro do Steven Johnson, de onde vem as boas ideias, né? E aí eu te faço uma pergunta. Quais são as técnicas que você, por exemplo, no seu curso ou nos cursos, você acha técnicas legais para trabalhar esse momento de ideação, por exemplo? A gente usa muito a técnica do brainstorming, mas eu queria ver o que você teria de técnicas bacanas também. Cara, a gente tem um curso, que eu nem falei, um curso chamado Técnicas de Criatividade, que é exatamente, se você entrar aqui ó, em keeplearning.school, eu nem coloquei aqui, esqueci de colocar o tag, mas é um curso só de ferramentas de criatividade. Cara, tem muitas coisas, não sei nem qual falar, são tantas. Agora, eu vou falar uma coisa que talvez você saiba, mas eu acho que é a coisa mais simples, são 5 palavras. Eu vou falar 5 palavras aqui, que elas mudam tudo. 5 palavras, que é separar,
Acho que eu vou fazer em 4. Vou tirar um artigo. Vou fazer em 4 para ficar mais foda. Separar divergência da convergência. 4 palavras. O que significa isso? As pessoas têm uma mania de quando se juntam para dar soluções para um problema. E aí, o problema é esse, vamos dar solução para o problema e tal. Quando alguém fala a primeira ideia, já sei. E se a gente pegar e fizer isso, isso e isso? Qual é o padrão logo depois? Não, velho, acho que não vai dar não, sabe por quê? Porque tem um negócio, o dinheiro não vai dar. Naturalmente, sempre que alguém dá uma ideia, se você estiver na mesa e tiver alguma objeção clara, um impedimento àquela ideia, você fala. E parece isso muito óbvio. Porra, se eu tenho na minha cabeça uma coisa que inviabiliza essa ideia, eu vou falar. Mas pode falar, mas não naquela hora. É só isso, é só separar. Divergência é o processo de ter ideias. Convergência é o processo de julgar as ideias. Quando você fica assim, diverge, converge, ou seja, quando as pessoas sabem que após dar uma ideia vai vir no julgamento, as pessoas ficam com medo de dar ideias. Aí ocorre um fenômeno incrível, que é o caba ter a ideia na cabeça, em vez de falar, ele começa a ter uma reunião consigo mesmo. Peraí, você acha que eu posso falar, mas se eu falar, talvez eu fale que não sei o que, não sei. Pode ser que ela diga que, mas talvez não. E aí alguma ideia, não. Ou seja, já julgou internamente, já condenou, mas condenou com um repertório seu, que talvez esteja incompleto. O objetivo de ter uma reunião de ideias é plugar repertório. O cara não tem um repertório, é plugar. Se você, com o seu repertório, já julga a ideia e não fala, você não colocou seu repertório na mesa para os outros conectarem. Quando você deixa claro que, pessoal, agora é só para abrir ideias, e eu faço da minha empresa isso em post-it. Por quê? Tem que saber o porquê. Por que fazendo post-it? Não é porque é bonito. Porque mesmo que a gente combine que agora é só dar ideias, não pode julgar, é só divergir. Mesmo que a gente fale isso, quando a primeira pessoa der a primeira ideia, ao falar, já influenciou todo mundo. Não tem como não influenciar, você não consegue não ouvir o que você ouviu. Agora, eu faço na empresa assim, pessoal, o problema é esse, não sei o quê, 2 minutos. Anota no post-it, todo mundo calado, é brain quiet, não é storm, não tem storm nenhum, é paz. É brain da paz. Né? Acende o baseado e, vai na paz. E aí você anota nos post-itzinhos e depois cada um anotou com o seu repertório e depois exibe os post-its. E aí começa a conectar o resto dos repertórios. Isso muda tudo usar o post-it, só para não influenciar o outro. Então, criatividade é um negócio que não é só loucura, tem muita técnicazinha, métodozinho simples, 4 palavras, separar divergência da convergência que muda tudo. Né? Enfim, quem quiser aqui, reaprendizagem.com.br é o Reaprendizagem Criativa, Cri é o Criando Crianças Criativas. Lá no Keep Learning School tem o link para técnicas de criatividade também, eu esqueci. Essa aqui é a minha empresa Keep Learning School, inclusive tem esse nome em inglês, porque é chique em inglês, né? Fica, inglês e tal. Acho chique. Alguém iria confiar numa auditoria da jovem Ernesto? Não. Agora, Ernest Young, foda. Ernest Young é uma puta moral. Você, vou tal. Então, a gente botou em inglês por isso, que inclusive... Quer fazer a pergunta? Fala aí. Última pergunta, então, para a gente não ficar até meia-noite. Então, boa noite a todos. Ontem os palestrantes falaram muito sobre o profissional e estudante comunicativo, crítico e criativo. Uhum. As empresas, realmente, as escolas querem essas pessoas criativas, críticas e comunicativas. Mas eu vejo que as empresas não conseguem lidar com esses profissionais criativos, críticos e comunicativos. Uhum. Eu queria saber sobre a sua opinião em relação a essas empresas e escolas e universidades que não conseguem lidar com esses profissionais, se você também tem essa opinião. Empresas não existem. Empresas são abstrações. Empresa é uma soma de pessoas. Então, quando você fala que a empresa não sabe lidar, você está dizendo que a liderança não sabe lidar. Portanto, a liderança não tem pensamento crítico, criatividade e comunicação. Então, aí está a resposta. As empresas não podem exigir dos colaboradores essas características se a liderança não tem. Porque aí a liderança vai travar o processo. Então, por isso que o processo é top-down e tem que ser bottom-up. Porque não existem empresas. Claro, existe a cultura da empresa, que é a soma do modo de pensar das pessoas, mas no fundo são as pessoas. Então, as lideranças têm
tem que ser walk the talk. Você não pode falar e não fazer. Se você quer montar um time assim, assim, assado, você tem que ser assim, assim, assado, para dar o exemplo, né? Então, eu acho isso. Só para finalizar, uma coisa que eu preciso falar, eu vi aqui o nome em inglês, eu falei o seguinte, que inglês, ontem eu vi muita gente com fone de ouvido para ouvir o inglês. Papai, eu vou dar um motivo para aprender inglês, que é um motivo que tem gente, não, eu não faço relações internacionais, eu não trabalho em comércio exterior, no meu trabalho eu não pretendo fazer nada, então aí fica se enrolando para não aprender. Mas, cara, tem um negócio que quem não sabe inglês sofre, que é delay de conhecimento. Não sabe o que é delay, né? Então, delay é atraso, né? Mas delay de conhecimento. Porque, velho, grande parte do conhecimento do mundo, não sei se vocês sabem, não é gerado em português. E não é traduzido. Muita coisa gerada em mandarim, muita coisa, massa gerada em alemão, em francês, e muita gerada em inglês. E muitas não chegam, ou chegam, esse livro, A Coragem de Não Agradar, foi publicado no Japão já há vários anos, só agora chegou aqui. Eu não sei japonês, mas enfim, quantos livros são publicados em inglês e não chegaram aqui, e você não sabe inglês, você vai ver só 5 anos depois. Você não está lendo a revista Wired, não está lendo Fast Company. Então, assim, o aprender inglês é ter acesso a mais conhecimento, né? Então, esse é o grande why de aprender inglês. A gente, no Brasil, só para finalizar agora de vez, a gente, na verdade, sabe inglês. Porque a gente é babão dos americanos e fala muito inglês, né? Então, por exemplo, você vai no Rio de Janeiro, você pergunta assim, velho, como é que fala a palavra irmão em inglês? O cara fala, porra, brother, sei não. Ele não sabe o que ele sabe, mas ele sabe, né? E na Espanha o pessoal traduz tudo. Na Espanha, tipo assim, Johnny Walker é Juanito Caminante. Né? E a gente fala muito inglês. Por exemplo, semana passada eu fui no médico fazer um check-up que indicou o estresse. Então eu resolvi dar um time no rush da minha vida e mudar meu lifestyle para ficar mais relax. Porque eu era muito workaholic, eu já fui barman de coffee shop, promoter de nightclub, babysitter de pet shop, eu já fui office boy, cowboy, busboy, go-go boy, já fui top model, trainee, serial killer, freelancer. E hoje em dia meu business é software, eu sou manager de uma holding que faz websites, né? Antigamente eu era DJ, gostava de rock, rap, hip hop, funk, techno, twist, heavy metal, dance music, country music, black music, thrash music. Hoje em dia eu curto mais o flashback. Gosto de jazz, new age e sou back vocal da banda gospel. Antigamente, meu esporte preferido era windsurf, mountain bike, motocross, beisebol, até que eu fui pego no doping e aí game over pra mim. Hoje em dia eu só jogo Win-11 no PlayStation, né? Antigamente eu gostava de ir pra night. Hoje em dia eu prefiro um happy hour no pub, tomando um drink ou scotch. De preferência on the rocks ou cowboy. E eu frequento o grande point da High Society, que é o Bahamas Night Club, né? Para ver um striptease, pelo menos um topless, quem sabe rolar um lap dance, e no final um happy end. Quem gostou do meu talk, me dá um feedback. Quem não gostou, fuck you, motherfucker. Valeu. Valeu. E aí? Hã? Bom, e aí, Murilo, que foi magnífico. Ai, sim. Salva de palmas, Murilo Gun. Valeu. Tem presente para mim também, igual tem com o Luciano? Sempre tem, com certeza. O cara vamos convidar agora, né? Agora é a Jaina, né? Trazer a lembrança para o Murilo Gun em nome do CEUB e do Campus do Amanhã, pela apresentação aqui conosco e pela comemoração de 50 anos da nossa instituição. Isso é uma bolsa. Ótimo, arrasou. Boa. Valeu. Queria agradecer a Jaina, que me acompanhou esses dias aí, maravilhoso, valeu. Palmas para ela. Fernando, produtor, Aninha, minha assistente. E só registrar a incrível felicidade que foi hoje estar dividindo o palco com o professor Luciano Meira. Pernambuco, ontem foi os gringos, hoje foi Pernambuco na área. Então, muito prazer, professor. Inspiração desde décadas, você, seu irmão, muito importante para a minha trajetória. E a Uniceub, que a gente tem uma relação já desde 2011, né? Fui fazer um stand-up aqui
e agora voltei. E foram 2 dias aí interessantes de ver as palestras ontem. Hoje eu passei amanhã lá, né? O grande Luiz, homem fortíssimo aí do marketing, de inovação. Então eu queria agradecer a confiança, Beth, Getúlio e toda a equipe aí. Obrigado pelo convite. Convite não, estão pagando, é contato, não é convite, né? Então, enfim, mas obrigado. É nóis. Obrigado, cara.